Gravando. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 8 de novembro de 2024, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Nil, doutor João Silag, doutor Flávio Arantes, doutor Alberto Borges e doutor Marcelo de Almeida, representante fiscal. Bom, inicialmente eu agradeço o doutor Borges por atender o pedido de substituição. Seja bem-vindo, doutor Alberto, desculpe. E também ao doutor Marcelo, que está aqui hoje como nosso representante fiscal. Bom, vamos lá. Iniciando pelo processo 41.48.406, é um recurso ordinário. Inácio Gonzalo Braulio, processo de relatoria do doutor Flávio. Doutor Flávio, não temos inscritos para sustentação oral. Então, se o senhor quiser fazer uma breve apresentação do caso e um resumo do voto, fique à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento aí boas-vindas também ao doutor Alberto e ao doutor Marcelo, que vieram nos substituir. Peço desculpas aí à doutora Isabel, ao doutor João Carlos também, por não ter conseguido adiantar o voto desse processo. Então, eu vou explicar com um pouco mais de detalhes. Esse caso aí é um auto de infração de ICMS importação. Ele foi lavrado tendo como responsável solidário um dos sócios da empresa. Então, o que foi feito neste auto de infração? Foi feita uma análise dos conhecimentos de transporte das operações e das praças de pedágio, e foi constatado que as importações são de uma trading de Rondônia. Foram importadas por uma empresa sediada em Santa Catarina, e as mercadorias transitaram para um adquirente paulista. Então, as mercadorias saíram do Porto de Santos para Embu das Artes, importadas por uma trading de Rondônia, a mando de uma encomendante de Santa Catarina. Todas essas empresas pertencem possuem um sócio em comum que foi colocado como responsável solidário. A fiscalização se aprende basicamente na emissão dos DACTs de transporte, ou seja, essa operação triangular ela foi amparada por um conhecimento de transporte de Santos para Itajaí e de outro conhecimento de transporte de Itajaí para São Paulo. E, na verdade, as mercadorias transitaram diretamente de Santos para Embu das Artes, em São Paulo. Então, esse aí é o roteiro da acusação. O auto de infração ele tem dois itens, que um exige o ICMS importação e o outro exige o crédito indevido pela escrituração das notas das operações de entrada de Itajaí. Então, basicamente, esse que é o resumo aí. Eu geralmente não leio o voto, mas nesse caso, como eu não consegui adiantar o voto para vocês, eu vou passar uma leitura aí do voto para a gente discutir. Essa parte que eu comentei aí está nos itens 1 a 13, e eu vou começar a leitura do item 15. Então, inicialmente, cabe observar que, em que pese o relatório circunstanciado inicialmente descrever as operações como importação por conta e ordem, posteriormente a autoridade fiscal responsável pela lavratura, analisando a defesa apresentada, bem como os documentos que acompanharam, concluiu que houve um equívoco no relatório circunstanciado
admitindo-se que as importações se deram na modalidade de importação por encomenda. Então, aqui eu transcrevo um trecho da manifestação fiscal, que é um dos argumentos apresentados na defesa, que diz que inicialmente houve uma acusação de que as importações se deram na modalidade de importação por conta e ordem, e o contribuinte na defesa juntou documentos, e analisando esses documentos, o autor do feito concordou que realmente houve um equívoco e que a modalidade indicada foi a importação por encomenda. Então, voltando aí à leitura do voto no item 16, a despeito do entendimento da autoridade fiscal no sentido de que a modalidade da importação não possui relevância para o cometimento das infrações acusadas, aponto que, no caso de importação por encomenda, com esteio no tema 520 do STF, o Tribunal de Impostos e Taxas vem reconhecendo a sujeição ativa, nos casos de importação por encomenda, do estado no qual estiver sediado o importador. Veja-se o recente julgado da Colenda Câmara Superior sobre o assunto. Aí eu trago um voto da doutora Maria Alice, proferido na Câmara Superior agora, dia 15 de novembro de 2024. O doutor João Carlos até estava presente na sessão, mas não votou por estar impedido, que diz o seguinte: a falta de pagamento em importação por encomenda, precedente do STF, tema 520, sujeição ativa do ICMS importação recai sobre o estado em que se encontra estabelecido o destinatário legal da operação. O destinatário legal da importação por encomenda é a importadora Trading Company. Então, recurso especial da autuada conhecido e provido para cancelar a autuação. Então, excluindo os que se declararam impedidos, essa votação foi unânime aí essa semana, né, na Câmara Superior. Aí eu trago aqui um trecho do recurso extraordinário que fixou a tese do tema 520, né, em especial no item 4 aqui, onde diz que, pela tese fixada, são os destinatários legais das operações na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora, Trading Company, pois é quem incorre no fato gerador do ICMS. Então, essa é a tese aí, relativa à importação por encomenda fixada pelo STF. Volto aí à leitura do voto no item 18. Desta forma, uma vez que não há controvérsia sobre terem as operações de importação se dado sob modalidade de importação por encomenda, no caso, a aplicação do decidido no tema 520, conforme critério supratranscrito, a destinatária legal é a Trading Splenda, sendo o sujeito ativo para exigência do ICMS importação o estado de Rondônia. Embora exista no auto de infração toda uma discussão sobre simulação de operações, veja-se que eventual emissão indevida de conhecimentos de transporte por conta da empresa Suporte Log, conforme apontado no relatório circunstanciado e demonstrado às folhas 231 e seguintes, não possui relevância para a acusação da forma como realizada, visto que irrelevantes tais documentos para determinar a sujeição ativa do ICMS importação. Fica cancelado o item 1. Uma vez considerado o Estado de Rondônia como sujeito ativo do ICMS importação, no presente caso, me parece coerente também admitir o direito ao crédito pelas entradas, que está sendo glosado no item 2, em respeito ao princípio da não cumulatividade do ICMS. Embora exista nos autos prova da irregularidade na emissão de conhecimentos de transporte, estas infrações efetivamente foram praticadas por contribuintes diversos, no caso, pelas transportadoras Suporte Log e VS Transportes, que constam na amostragem de DACTs juntadas aos autos. Constato ainda que consta como tomador do serviço em todos os DACTs juntados à título de amostragem o estabelecimento Quimipa, sediado no estado de Santa Catarina, de forma que o estabelecimento autuado nem emitiu tais documentos e nem foi tomador de serviço. Verifica-se também do demonstrativo referente ao item 2
que todas as notas fiscais glosadas possuem alíquota de 4% do ICMS, o que descaracteriza o esquema apresentado no relatório circunstanciado, de acordo com o qual as mercadorias transitariam pelo estabelecimento DLB Indústria e Comércio com a finalidade de aumentar o crédito de 4% para 18%, entre a saída da Quimipa em Santa Catarina e a entrada na Panimex. Então, aqui, vou fazer uma parte aqui desse item 21. No relatório circunstanciado, tem um fluxograma que indica que teria um estabelecimento intermediário entre essa saída de Santa Catarina e a entrada no estabelecimento autuado, que seria esse estabelecimento DLB, Indústria e Comércio. Só que, todavia, essa circunstância aí não ocorre. Quando se olha o demonstrativo do item 2, todas as entradas estão a 4%. Não existe essa empresa intermediária para que, de acordo com o relatório circunstanciado, ela seria utilizada para subir o crédito do imposto de 4% para 18%. Então, volto ao voto, à leitura do voto no item 22. Desta forma, estando as irregularidades apontadas pelo fisco todas relacionadas aos DACTs emitidos, e sendo esses DACTs emitidos por terceiros e tendo como tomador de serviço o estabelecimento remetente da mercadoria, e não destinatário autuado, entendo que não são suficientes para justificar a glosa dos créditos realizada com fundamento nas DANFs emitidas pela Quimipa. Fica cancelado também o item 2. Ainda que reste prejudicada a questão da responsabilidade solidária no presente caso, com a pacificação do entendimento sobre a sujeição ativa para a cobrança do ICMS importação, há de se admitir que eventual tentativa dos estabelecimentos envolvidos de simular as prestações de serviço de transporte acabou restando inócua do ponto de vista da tributação das operações, de forma que não há de se falar em fraude fiscal estruturada, mas sim em infrações autônomas, uma vez que a tributação das importações ocorreu da forma como deveria ocorrer, restando afastada, no meu entender, a responsabilidade solidária do sócio. Ainda, conforme argumentado, não houve demonstração de qualquer tipo de ato que tenha sido por ele praticado, tendo sido as infrações praticadas a princípio pelas transportadoras, ainda que com conivência ou a mando da Quimipa. Como as operações são datadas do ano de 2020, não procedem os pedidos pela limitação dos juros à taxa Selic, vez que já foram aplicados tais índices. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário e aí ele dou provimento para cancelar o auto de infração. Então, é esse o voto aí. Eu considerei que, de fato, existe prova nos autos de que foram simuladas as emissões dos conhecimentos de transporte, mas com a pacificação desse entendimento do STF sobre a matéria, eu entendi que todos esses documentos emitidos aí tentando comprovar aí a tese da saída do destinatário físico, né, que eles foram emitidos basicamente para isso, mas como essa tese posteriormente foi afastada pelo STF, esses documentos emitidos acabaram se tornando, no final, todos irrelevantes aqui para a acusação do auto de infração, e foram emitidos pela transportadora e tendo como tomadora a empresa de Itajaí, não a Paulista. Então, eu concluí aqui pelo cancelamento do auto de infração e é o voto que eu submeto aí à análise de vocês, pedindo mais uma vez desculpa por não ter adiantado o voto. Doutor Flávio, cumprimento pelo voto, pela análise. Antes de passar a palavra aos demais, representação, quer fazer algum comentário? Olha, estão me ouvindo bem? Baixinho, mas estamos. Olha, todo respeito ao professor Flávio, né? Eu entendo que é uma simulação provada, sabe? É preciso considerar que a empresa que está mandando remetente lá do Chile é empresa do mesmo grupo econômico, né? É uma empresa da Panimex Chile, né?
É a Panimex Chile mandando para a Panimex aqui do Brasil, aqui de São Paulo. E não está fazendo uma importação, uma empresa fora do grupo, um terceiro. Então, eu entendo que todo esse gasto, os gastos, analisando em conjunto com o remetente, ser do mesmo grupo empresarial. O fato de ser do mesmo grupo empresarial é algo, no meu ponto de vista, fortíssimo. Então, é uma importação direta, analisando isso em conjunto com os dados que realmente foram emitidos, mandando para o Sul e voltando para cá, e a hora que o fiscal comprova que saiu direto para a Panimex aqui do estado de São Paulo, na minha opinião, está comprovada a simulação. Estão me ouvindo? Caiu? Sabe, na minha opinião, está comprovada aí que houve uma simulação, sabe? Se fosse para uma empresa, se o remetente fosse uma empresa terceira, mas não é o caso, sabe? Houve, todas as empresas que fazem a tramitação do papel também são do mesmo grupo empresarial, sabe? É todo um sistema ali para simular, na minha opinião, salvo o melhor juízo, uma importação direta, uma transferência direta de mercadoria da Panimex Chile para a Panimex Brasil. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada, representação. Quer fazer alguma manifestação escrita ou só essa verbal? Se quiser fazer uma preferência. Não? Só verbal. Tá bom, muito obrigada, viu? Bom, palavra aberta, doutor Selag, doutor Alberto. Eu vou acompanhar aqui a discussão e vou ficar por último para me manifestar. Tá certo, obrigada, doutor. Bom dia a todos, mas também dou as boas-vindas à nossa Câmara, ao doutor Alberto, ao doutor Marcelo, e com relação ao julgamento, cumprimento o doutor Flávio pelo seu voto, né? Realmente eu estive presente na sessão da Câmara Superior em que foi votado o processo, o recurso especial mencionado pelo doutor Flávio, referia-se a um julgamento de recurso ordinário em que eu havia sido relator, e como bem pontuado pelo doutor Flávio, diante da decisão do STF, tema dos 520, entendo acertada a decisão do doutor Flávio, no sentido de que não se configura infração, uma vez que é considerado como sujeito ativo da relação jurídica tributária o destinatário, no caso a Trading Company. Então, eu vou acompanhar o doutor Flávio no seu integralmente na sua decisão. Obrigado. Perfeito, doutor Selag. Bom, o doutor Alberto já falou que vai ficar por último. Não sei se o doutor Alberto quer fazer alguma consideração, o senhor já... Porque o meu entendimento é igual ao do doutor Flávio também. Então, acho que essa questão... finalmente, né, doutor Flávio, acho que conseguimos avançar um pouco nessa discussão de quem era aliás, teve muitos processos, muitas discussões assim, mas que a discussão em relação ao destinatário. Eu acho que essa decisão que foi mencionada aqui na Câmara Superior, me parece que deu um direcionamento. Não sei se tem outras, realmente não acompanhei essa matéria, mas eu acredito, penso aqui, que vai dar um direcionamento para esses processos. Então, por fim, doutor Alberto. Obrigado. Primeiramente aí, parabéns aí ao relator, né? A dedicação nessa questão do voto, esse entendimento do tema é de conhecimento, mas o que me chamou a atenção é o fato que na Câmara Superior, que eu não acompanho, né, de forma assim tão atualizada, né, já foi discutido essa questão, né? Então é bom, eu percebo que houve então uma pacificação nesse entendimento. Eu só vou pedir uma explicação assim bem resumida da operação para o Dr. Flávio.
Então, você tem aquela questão da importação por conta e ordem ou própria, mas aqui houve intermediação de transportadoras. Aí teve aquela famosa circulação da mercadoria, né? Entra de um porto, vai para outro estado que também tem porto, mas o importador é de outro estado. Então, definitivamente, a mercadoria ficou para quem, doutor Flávio? Conforme apontado aí pelo Dr. Marcelo, todas as empresas são do mesmo grupo econômico. A empresa do Chile, a empresa de São Paulo, a empresa de Santa Catarina e a empresa de Rondônia. Essas operações elas ocorreram antes do STF, do Supremo Tribunal Federal, pacificar o entendimento sobre a sujeição ativa, no caso das importações. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Esse grupo econômico, ele montou uma trading em Rondônia, uma importadora em Rondônia, e vendeu, essa trading fez a encomenda para revender para a Quimipa, de Santa Catarina. E a Quimipa vendeu para São Paulo. O que ocorre aí é que a fiscalização, quando foi analisar, ela verificou que os conhecimentos de transporte indicavam que a mercadoria teria transitado de Santos para Santa Catarina e de Santa Catarina retornando para São Paulo. Então, isso daí são terceiros, né? Não é nem a Panimex, que é autuada, nem a Quimipa, de Santa Catarina. São duas transportadoras terceiras. Então, aí, provavelmente, houve uma simulação na emissão desses conhecimentos de transporte, só que a empresa autuada, ela nem emitiu os conhecimentos de transporte e nem a tomadora do serviço. A tomadora do serviço está lá em Santa Catarina. Então, eu entendo que a infração foi cometida pelas transportadoras que emitiram DACTs, que não correspondem à prestação de serviço de transporte e deixaram de emitir o DACT referente à prestação de serviço de transporte e, eventualmente, pela tomadora de serviço lá de Santa Catarina, que tomou esse serviço e se apropriou de créditos por serviços que não foram prestados, né? Então, por isso que eu não vejo relevância dessa situação para fixação do sujeito ativo no ICMS importação. Eu entendo que essas infrações foram praticadas pelas transportadoras e que essas infrações repercutem na Quimipa e não na Panimex, que é a empresa autuada. Então, não sei se ficou claro aí. Posso fazer um... Representação, só um minutinho, deixa o doutor Flávio terminar, que acho que... Deixa só ver se o doutor... Eu vi que o senhor pediu a palavra, mas só um minutinho, por favor. Eu não sei se ficou claro aí, doutor Alberto, se tem mais alguma dúvida. Só o responsável solidário, ele está vinculado à transportadora, o Inácio. Não, esse Ignácio, ele participa do quadro societário da Panimex, da Trading e da empresa de Santa Catarina. Ele foi colocado como responsável solidário por participar ativamente de fraude estruturada. Então, a fiscalização considerou essa emissão de conhecimentos de transporte pelas transportadoras como uma fraude estruturada praticada pelo grupo empresarial aí que realizou as importações. Ele é sócio da empresa autuada, ele não consta que ele participe das transportadoras. Obrigado. Representação? Não, só para ressaltar, né, que o solidário Inácio, ele também participa da Quimipa, que é a tomadora de serviço, né? Ele participa do quadro, então ele está presente
fez a Panimex Chile na importadora de Rondônia, e na tomadora que tomou, na tomadora de serviço aqui MIPA, lá de Itajaí, que tomou o serviço e recebeu o DACT com simulação do percurso, né? Então, ele está presente em toda a situação. Obrigada, representação. Doutor Alberto, doutor João já manifestou a intenção de voto, eu também. Presidente, eu como a suplente aqui, eu não sei se eu poderia pedir vista do processo, algo nesse sentido, mas a minha intenção não é tumultuar o andamento aqui da sessão, tá? É possível ou não, presidente? Doutor, até possível, mas eu não sei quando o senhor retorna para uma nova substituição. Se o senhor quiser, eu posso fazer o seguinte, só pensando aqui. Eu posso passar para os outros processos. O senhor se sente confortável em fazer uma preferência? Enquanto vamos voltando os outros processos? É que Nós se eu temos for mais fazer... três, né? O ponto central é que se eu fazer a preferência, eu precisava analisar com, né, um pouco mais assim de atenção o processo todo, tá? Então, eu fico... Bom, eu vou fazer o seguinte, como a questão está sendo aplicada precedente aí da Câmara Superior, como vocês ressaltaram, o doutor João também, então eu vou acompanhar nesse voto aqui, até pela minha condição de suplência, o relator, tá? Tá certo, obrigada. Mas o senhor... Bom, pode seguir, pode seguir. Tá certo, obrigada, então. Então, doutor... Deixa eu ver. Então, representação falou, doutor Flávio, doutor Silag, doutor Alberto. Então, eu vou encerrar, já está registrado. Aqui o doutor Flávio falou que não é Selic, é 2020, né, doutor Flávio? 2020. Quórum? Preciso confirmar a presença de novo, né? Sim. Eu vou lá no... Deixa eu ver aqui. Processos em pauta. Eu tô com um pouco de atraso aqui, tá? No carregamento. Só acontece com o senhor, doutor Alberto, comigo nunca funciona. A senhora tá na Suíça? Pronto. Vamos lá. Então, olha como é o delay, quer ver? Aqui não aparece, já, deixa eu ver. Aqui aparece que ainda, agora sim. Votação? Bom, então o processo... Nossa, peraí que eu abri muitas páginas agora. Então, o processo 41.48.406, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Votação. Julgamento. Deu certo. Bom, então agora vamos para o processo 50.22.934. Armavale Armazéns, é um recurso ordinário, processo de relatoria do Dr. Silag. Dr. Silag, não temos inscritos. Então, com a palavra. Obrigado.
Tá? É um recurso ordinário, diante da decisão de julgo auto de infração procedente, o auto de infração apresentava 8 acusações, porém, o núcleo de serviços especializados da delegacia certificou que 6 daqueles itens haviam sido devidamente quitados e liquidados pelo pagamento, portanto, remanescem em julgamento os itens 3 e 4. O auto de infração que foi ratificado devido a correções efetuadas pelo auditor fiscal. As acusações dos itens 3 e 4 referem-se à falta de escrituração de notas fiscais. Item 3, relativas à entrada de bens e mercadorias não tributados. E no item 4, referente a notas fiscais referentes às saídas de mercadorias não sujeitas ao pagamento do ICMS. Bom, as infrações foram reconhecidas pelo contribuinte, conforme consta desde o relato das infrações, eu transcrevo no voto, em que o contribuinte reconhece que as infrações ocorreram, mas alega que foram devido a falhas na geração dos arquivos de transmissão pelo SPED. E, em que pese as infrações terem sido reconhecidas, essas encontram-se devidamente comprovadas pelo fisco no auto de infração, inclusive pela presença de documentos e também apresentadas nos demonstrativos número 3 e 4, portanto, são incontroversas incontroversa a ocorrência das infrações, as penalidades encontram-se também em sintonia com as infrações capituladas, e, por sua vez, não há que se falar na confiscatoriedade das multas, conforme alegado pelo contribuinte autuado, também porque não se discute essa matéria, esse tribunal, por vedação expressa do artigo 28 da Lei 3.457, e com relação ao pedido de relevação ou redução das multas referentes aos itens 3 e 4, com base no artigo 527-A do regulamento do ICMS, saliento que o parágrafo 3º do referido dispositivo determina que, para a aplicação desse benefício fiscal, devem ser levados em conta também o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. E lembro que é ônus do contribuinte comprovar a ausência de antecedentes, o que não foi feito pela recorrente, mas entendo que o ponto principal que veda a aplicação do benefício, nesse caso, é quando se verifica o porte econômico da autuada, que nos últimos 12 meses, conforme consta do DDF, 12 meses anteriores à lavratura do auto, teve um movimento, montante de operações em valor superior a R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e 130 milhões de reais. Portanto, eu entendo que, conforme eu consto no meu voto, que uma empresa desse porte, não é possível que não tenha uma estrutura tal que, de forma que ela consiga cumprir os seus deveres fiscais, contábeis e fiscais, de forma a incorrer nas infrações de falta de escrituração, como ocorreu no presente caso. Portanto, entendo que tal comportamento da autuada, diante do seu porte econômico, não recomenda a relevação ou redução das penalidades aplicadas. De qualquer forma, destaco também que, com relação ao artigo 85-A da Lei 6.374, conforme o qual as multas devem ser aplicadas nos casos em que não há exigência do imposto, conforme os itens 3 e 4, as multas devem ser limitadas a 1% do valor total das operações de saídas nos 12 meses anteriores. Com relação a essa questão,
Então, já foi considerado para os itens 3 e 4 que os valores aplicados foram limitados a essa porcentagem de 1%, ficando limitados a R$11.685.000, que corresponde a 1% do valor das operações, conforme o quadro das folhas tais. E lembro ainda que a recorrente poderia ter efetuado o pagamento dos débitos fiscais no prazo de 30 dias após a notificação do termo de retificação do auto de infração, de forma que ainda teria obtido um desconto adicional de 70% do valor das multas. Assim, diante do exposto, eu conheço, porém nego o provimento ao recurso ordinário do contribuinte. É como voto. Cumprimento o Dr. Silag pelo voto. Representação. Dr. Flávio, Dr. Alberto. Com o relator, presidente. Bom, cumprimento aí, doutor João Carlos, pelo voto. Eu geralmente, nesses casos de redução ou relevação da multa, quando aplica o limitador do artigo 85A, eu tendo a não conceder redução adicional de multa. Nesse caso aqui é uma quantidade incrível assim, de documentos, né? Mais de 2.000 documentos não escriturados aí para uma empresa que tem faturamento aí nos últimos 12 meses da autuação de mais de R$1 bilhão, acumulado aí com já ter sido aplicado o limitador do artigo 85A, apesar de terem sido 2 itens de acusação. Nesse caso aí eu vou acompanhar o Dr. João Carlos pela manutenção aí dos itens remanescentes. Obrigada, doutor Flávio. Eu também, sem outras considerações, especialmente aí diante da admissão dos fatos aqui mencionado pelo doutor Silag. Então, deixa eu ver aqui. Sem outras considerações, né, doutor Silag, pelo que o senhor falou, admitiu, foi um erro de sistema, e só foi isso. Sim, Essa foi a... isso. Bom, então, vou encerrar debates. Quórum. Mas o doutor... não. Proferi o voto, não está registrado. Em votação. Muito bem. Então, processo 50.22.934, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Votação, julgamento. Vamos lá. Próximo agora é o 50.23.189. Embalicho Indústria. É um recurso ordinário, processo de relatoria do Dr. Silag. Não temos inscritos, Dr. Silag. Bom, Embalicho também é um recurso ordinário, diante de decisão da primeira instância que julgou auto de infração procedente. Aqui trata-se de apenas uma acusação referente ao crédito indevido do ICMS, registrado no livro de registro de apuração do ICMS, a título de descontos incondicionais e bonificações, sem que o contribuinte tenha comprovado a origem desses créditos nas referidas dias, apesar de notificada com essa finalidade. Inicialmente, o contribuinte traz questões preliminares, alega a nulidade do auto porque o auto careceria de fundamentação para a cobrança dos juros moratórios, o que teria dificultado o exercício da ampla defesa do contraditório ao contribuinte. Eu digo que não se verifica essa nulidade, uma vez que, primeiro, não se encontra entre os
os requisitos dispostos no artigo 34 da Lei 13.457, a exigência da fundamentação dos juros de mora, mas, de qualquer forma, verifica-se no demonstrativo do débito fiscal, DDF, as folhas 3, na coluna 10, do campo cálculo da multa, que está ali registrado o valor básico atualizado, conforme o parágrafo 9º do artigo 85, combinado com o artigo 96 da Lei 6.374/89. Portanto, encontra-se ali a auto de infração, a fundamentação legal para a aplicação dos juros de mora. E, de qualquer forma, observo que o contribuinte teve ciência do auto de infração por meio da notificação DEC em 31 de agosto de 2023 e a Lei 16.497/2017 já previa a aplicação da taxa Selic a partir de 1º de novembro de 2017 e, portanto, todos os autos de infração lavrados a partir de 1º de novembro de 2017, assim como o presente auto, já apresentam os impostos e as multas, a sua atualização, calculadas de acordo com a taxa Selic. Portanto, não tem a menor razão o contribuinte ao alegar essa nulidade do auto de infração, assim afasta essa nulidade. Com relação ao mérito, entendo também não procederem as argumentações do contribuinte, uma vez que, conforme a legislação, especificamente o artigo 37, parágrafo 1º, tem o regulamento do ICMS, os descontos incondicionais e as bonificações concedidos pelo contribuinte integram também a base de cálculo do ICMS. E também, da mesma forma, essa matéria já havia sido assentada pela decisão normativa CAT número 4 de 2000, e também a Secretaria da Fazenda já se posicionou sobre essa matéria, no sentido de que os descontos condicionados e as mercadorias dadas em bonificação integram a base de cálculo do ICMS, conforme uma resposta à consulta tributária número 4.073 de 2014, que eu reproduzo meu voto. E, rechaçando as alegações do contribuinte, porque ele alega que os descontos teriam sido incondicionais, porém, como se verifica nas provas dos autos, os descontos não foram incondicionais, uma vez que não, nesse sentido, eles deveriam ter sido concedidos anteriormente à emissão das notas fiscais, constando desses documentos fiscais, o que não ocorre, e, ao contrário, constata-se que esses descontos foram posteriores, portanto, consistem em abatimentos de acordo com datas de pagamento e outras questões, de forma que se trata de descontos condicionais, que obrigatoriamente devem integrar a base de cálculo do ICMS. E também eu falo ainda no meu voto que o contribuinte não teve sucesso ao tentar demonstrar que esses descontos teriam sido incondicionais. Os arquivos apresentados através de pendrive e os prints não tiveram sucesso para o contribuinte nessa tentativa de desconstituir os descontos como condicionais que eles foram. Então, nesse sentido, eu entendo que estou caracterizada e comprovada a infração apontada. Não há que se discutir também, nesse caso, a confiscatoriedade da multa, conforme eu já pontuei no processo anterior. Assim, sem mais, diante do exposto, eu conheço e nego provimento ao recurso ordinário, como voto. Cumprimento o Dr. Silag pelo voto. Representação. Obrigada. Palavra aberta, doutor Flávio, doutor Alberto. Eu acompanhei
as razões aqui colocadas do Dr. João, junto com o voto aqui disponibilizado, e acompanho o relator. Obrigada, doutor Alberto. Bom, eu cumprimento novamente aí o doutor João Carlos pelo voto. Eu manifesto minha intenção de acompanhar, porém, doutor João Carlos, tem alguns pontos do voto em que me parece que houve uma confusão entre descontos condicionais e incondicionais. Se fosse, eu sugeriria que a gente fizesse alguns ajustes aí, só para a questão do texto mesmo. Pois não. Aqui, ó, logo no início do exame de mérito, está colocado aqui que descontos incondicionais e bonificações integram a base de cálculo. Quando descontos concedidos sob condição, né? Tá na redação. Então, assim fica. Eu acho que ficaria. Não procede a argumentação da autuada, uma vez que descontos condicionais e bonificações concedidos integram a base de cálculo. Aí, no parágrafo seguinte também, acrescente-se que a decisão normativa CAT 4 também trata da matéria, deixando expresso que descontos condicionais Tem razão. e bonificações. Aí, mais adiante, o doutor coloca que os descontos são condicionais, né? Esses dois pontos aí que... Agradeço, doutor Flávio. Para presidente, eu poderia editar o voto, por favor? Só um minutinho. Trocar o incondicionais por condicionais, né? Isso aí, mais adiante, ele faz O raciocínio, né? Certo. o raciocínio de que para ser incondicional teria que estar na nota, né? E na verdade me parece que está no boleto de desconto, né? Desculpa, doutor Flávio, depois daqueles os dois parágrafos iniciais, onde mais que... Eu tô dando uma revisada aqui, mas o que me chamou mais atenção foi esses dois aí. Creio que sejam só esses dois pontos mesmo, viu, doutor João Carlos? Agora, eu acho que falta mais um lugar, não? Onde eu falo aqui mais... Um pouco mais para baixo, eu falo que os documentos fiscais acostados aos autos não apresentam no campo desconto quaisquer valores destacados, como seria caso se o desconto fosse condicional. Ah, perfeito. Aí acho que é incondicional, não é isso? Sim, sim, verdade. Acho que é só isso. Então.
Eu já registrei. Agora aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou encerrar debates. Agora, Agradeço, doutor Flávio, pelas observações. olhos de águia. Doutor Alberto? Confirma a presença, né? Sim. Vê se deu certo. Deu. Beleza. Votação? Bom, então, processo 5023-189, o recurso foi ordinário, foi conhecido e não provido. Sérgio Alberto. Vamos lá. O próximo processo agora é o 5020. Não, peraí que eu botei no mesmo. Esse é o terceiro que nós já votamos. Então, o próximo processo é o 5023-373, DIR, Tecnologia e Segurança. É um recurso ordinário, é um processo de relatoria do Dr. Silag e vistas do Dr. Flávio. Dr. Flávio, eu acho que o senhor pode fazer um resumo, não temos inscritos, acho que porque o Dr. Silag já proferiu voto na sessão passada. Se o senhor quiser fazer a apresentação do seu voto, acho que fica mais objetivo. Bom, esse processo aí eu tirei ele em vista somente para analisar a questão da decadência, que é uma acusação de falta de pagamento do imposto e tinha pedido de reconhecimento da decadência. Então, da análise que eu fiz dos autos aí, deixa eu registrar o voto aqui. Para mim, aqui ele já consta. É esse aqui que eu estou olhando? Ou você vai ter outro? Não, é esse aí mesmo. Ah, tá. Legal. Mas acho que o doutor João tem que registrar primeiro. Isso. Ele registra. Interessante, o seu apareceu aqui registrado. Bom, então, essa questão da decadência aí, nós temos, inclusive, a súmula da decadência em relação ao crédito indevido, né? Eu trago aí no voto alguns posicionamentos do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que o que se homologa é o pagamento, né, ao final, e não operação por operação, mas como o resultado da operação, como o que se homologa é o resultado da apuração. Mas no caso dos autos aí, como não houve entrega das guias de informação e apuração do ICMS, na verdade elas foram entregues sem movimentação. Então, não houve pagamento e não há atividade a ser homologada aí. Então, eu teria pedido vista dos votos para analisar a questão que a acusação era de falta de pagamento do imposto, em razão de falta de escrituração de documentos fiscais emitidos. Caso tivesse
havido a apresentação de GIA com a apuração do imposto, eu entendo que essas operações estariam abrangidas pela decadência. Mas, como no caso as GIAs foram entregues sem movimentos, eu estou concordando com o doutor João Carlos aí. E as vistas eram só para analisar esse ponto da decadência. Em relação ao mérito, eu estou concordando com ele. Foi só para analisar melhor mesmo, porque é uma matéria que tem um entendimento aí no Tribunal de Impostos e Taxas, no sentido de que, como os documentos foram emitidos e não escriturados, eles não teriam sido declarados, né? Eu queria ver se era esse o caso, mas não é o caso. No caso, não houve, foi a apuração do imposto mesmo. Então, em razão disso, eu estou concordando com o doutor João Carlos. Então, não tem controvérsia aí. Tá certo. Obrigada, doutor Flávio. Parabenizo pelo voto. Doutor Silag, antes de passar a palavra para a representação, doutor Silag, algum comentário a respeito do voto? Vai acrescentar as razões do doutor Flávio? Então, eu cumprimento o doutor Flávio, é sempre bem-vindo a uma vista, mas mantenho o meu voto. Obrigado. Tá. Obrigada. Representação? Obrigada. Doutor Alberto. Eu tenho que votar, então, com o relator, né? Mesmo tendo... eu acompanho, né, a discussão, mas aí, no caso, eu tenho que votar no voto do relator? Olha, eu, com a devida vênia do doutor Silag, como são acréscimos aí às considerações, É só essa, né? eu tendo a acompanhar o doutor Flávio em razão dos acréscimos, né? Porque senão o voto dele, deixa eu pensar aqui, para um eventual recurso, se o voto dele for vencido, essas razões sequer serão consideradas, né, doutor Flávio? Então, estou pensando aqui, eu acho que eu vou acompanhar o doutor Flávio e, por via indireta, o doutor Silag. Era essa a minha dúvida também, presidente. Então, dá o mesmo sentido. Eu acompanho esse voto vista do Dr. Flávio, que é um complemento do relator. Isso, exatamente. Com a devida vênia, viu, doutor Silag? Mas eu acho que essas considerações do doutor Flávio são muito pertinentes. Não imagina, claro. Então, eu vou... Representação já falou, todos já falaram. Então, quórum. Aí é só o doutor Alberto para confirmar. Confirmei já. Certo. Vamos lá. Aqui. Muito bem. Então, o processo 50.23.373, o recurso ordinário foi conhecido e não provido nos termos do voto do Dr. Silag, com os acréscimos do voto do Dr. Flávio. Então, encerrar a votação. Encerrar o julgamento. E pronto, votamos os quatro. Bom, então, concluímos a pauta. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Alberto por ter atendido aí o pedido de substituição, Dr. Marcelo também. Então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 8 de novembro de 2023, da 8ª Câmara. Opa, 2024, voltei um ano aqui. E dou por encerrada, então, a sessão do dia 8 de novembro de 2024, da 8ª Câmara Julgadora. Peço a gentileza para encerrar a gravação. Oswaldo, por favor. Encerrado, presidente. Voltar um ano não dá, né?
Eu que agradeço, viu, pessoal? Bom dia aí para vocês e Bom. continuo à disposição. Tá certo.